Olá moçada, boa tarde, boa noite, enfim, bom dia. Não sei que horário vocês estarão vendo esse vídeo. Prazer, eu sou o Clayton e hoje eu vim aqui falar para vocês um tema muito abordado em escolas, vestibulares, Enem, FUVEST e tudo mais. Que são os termos da orações. Provavelmente você já estudou, já aprendeu para que serve, como que usa e o que é. Mas hoje eu vim aqui reforçar essa ideia para vocês, o que é. Bem, os termos de oração são um grupo de palavras, ou seja, um conjunto de frases, estruturas que vem dar função, sentido de alguma coisa. Mas o que vai dar sentido a isso é a nossa função sintática. Aí você chega para mim e cara, mas o que a função sintática tem a ver com o grupo, com esse grupo de palavras, essa oração e tudo mais? Cara, aí eu chego e falo para você, cara, é o seguinte, ela tem todo sentido, tudo a ver, porque essa função sintática ela vai dar um maior valor semântico à sua frase. Ela vai dar um valor maior ao seu sujeito, ao seu núcleo, à sua frase, ao seu verbo e tudo mais. Bem, e o ponto também muito importante do sistema da oração é que elas são termos essenciais de oração. Tá, mas que termos essenciais são esses da oração, Clayton? Aí eu chego para você e falo, são o predicado e o sujeito, correto? Provavelmente você já estudou sobre eles, certo? Correto? Não estou errado, deu que não. E em torno desses dois elementos, que a oração ela é estruturada, ou seja, como ela é estruturada, ela vai se declarar alguma coisa. Mas aí você se pergunta, ela vai se declarar o quê? Aí eu chego e falo pra você, cara, assim, ela vai se declarar o seu sujeito. Brevemente vou trazer dois exemplos para vocês, para reforçar essa ideia e tudo mais. Ela dá sentido à oração do sujeito, ela é o elemento que estabelece a concordância, que também faz parte do processo, ou seja, ela vai trazer uma relação, tipo, ela vai que estabelecer isso, correto? E agora um exemplo aqui para vocês, como já falei brevemente, são dois, correto? Eu vou trazer aqui o de número 1. Bem, o exemplo é o seguinte, os alunos chegaram atrasados. Os alunos, repetindo, os alunos chegaram atrasados. Beleza, você quiser pode anotar essa frase aí e tentar fazer junto comigo. Beleza, eu chego para você assim, cara, qual o sujeito dessa frase? Aí você chega e fala assim pra mim, é alunos, não é, Cleiton? Eu falo, correto, cara, sujeito, alunos. Aí chega pra você, qual o verbo nessa frase? Cadê o verbo aí? Onde que ele se encaixa? Aí você chega a falar pra mim, chegaram. Aí eu, correto, sujeito, alunos, verbo, chegaram. Aí eu chego pra você, cara, agora cadê o predicado? Aí você chega assim pra mim, esse predicado é verbal ou nominal? Esse predicado, ele é nominal, porque ele meio que ele vai estabelecer uma relação com o verbo, a estrutura e o predicado, correto? Beleza, e o predicado chegaram atrasados novamente. Ou seja, esse predicado ele dá uma ideia de já passado, aquele já ocorreu anteriormente, já ocorreu em algum momento de uma vida de uma pessoa, já ocorreu em outros momentos, uma semana passada, talvez. E agora ele está meio que no presente, chegar atrasado novamente. Ou seja, sei lá, meus amigos vão para a escola, a gente chega atrasado. Ou seja, a gente já chegou atrasado semana passada ou um ano atrás, e vai chegar de novo, uma ideia já de presente, passado, futuro, presente, vai dar nesse sentido, correto? Beleza. Exemplo 2. Exemplo 2 é o seguinte, o garoto logo percebeu a festa que esperava. Repetindo, o garoto logo percebeu a festa que esperava. Aí eu chego pra você, cara, qual o sujeito aí? Aí você fala pra mim, garoto. Correto? Garoto é o sujeito. Beleza, e qual o núcleo desse sujeito? O núcleo desse sujeito, como eu acabei de citar, ele tem uma carga significativa em torno do seu sujeito. Ele é formado por mais de uma palavra. Como eu já falei anteriormente, ele vai trazer uma carga mais significativa, substantivada, mais sentido, estrutura, se restabelecer com o verbo, o predicado e a estrutura, correto? Aí eu chego pra você, cara, cadê o predicado nessa frase? Aí você chega a falar pra mim, logo percebeu a festa que esperava. Ou seja, provavelmente devia ser aniversário desse rapaz. Ele chegou em casa, sei lá, tem alguma coisa de errado aqui, hein? Aí, sei lá, ele percebeu alguma coisa ali, que alguma coisa estava de errado ali, correto? E é isso. E também outro ponto extremamente importante é que o sujeito ele pode ser expresso por um substantivo também. Ou seja, ele não é só expresso pelo verbo, pela estrutura, pela relação estabelecida, correto? Ele também pode ser
ele também pode ser exposto por um numeral ou qualquer palavra substantivada. Beleza, galera? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção de todos e tamo junto. É nóis. Oi pessoal, meu nome é Alessa e eu vou falar um pouquinho sobre o tipo de sujeito. Dependendo do núcleo, o sujeito pode ser simples ou composto. É simples quando possui um só núcleo, como por exemplo, uma vaca vivia passando à vista de todos. Vaca é o núcleo do sujeito. E pode ser composto quando possui mais de um núcleo, como por exemplo, bois e vacas andavam misturados. Bois, vacas e cabritos são os núcleos do sujeito. Também tem o sujeito delinicial ou oculto, que às vezes por questão de estilo ou até mesmo por questão de precisão, o sujeito não aparece expresso na oração, mas pode ser identificado. Como na frase a seguir, estive com você ontem pela manhã. O estive, o verbo está flexionado e dá para deduzir que está na primeira pessoa. Como na frase, eu estive com você ontem pela manhã. Também tem o sujeito determinado e o sujeito indeterminado. O sujeito determinado é quando é possível reconhecer gramaticalmente, como nas frases anteriores. E o sujeito indeterminado é quando a informação contida no predicado refere-se a um elemento que não pode se identificar, como por exemplo, falaram muito bem de você na reunião ontem. Você não sabe quem falou de você na reunião ontem. Tem também a oração sem sujeito, que é a oração quando a informação veiculada pelo predicado não se refere a sujeito algum, ocorre com os verbos impessoais a saber. E eles exprimem fenômenos naturais, como choveu muito no Rio de Janeiro e anoitece mais tarde hoje. Orações sem sujeito também tem o verbo haver, no sentido de existir ou indicando o tempo transcorrido, como havia 5 alunos naquela sala e há 2 meses não converso com meus colegas. O verbo existir não é impessoal, logo ele possuirá sujeito expresso na oração, concordando normalmente com ele. Como, existiam 4 pessoas interessadas na vaga. 4 pessoas interessadas na vaga é, portanto, o sujeito da oração. Obrigada. E obrigada. Olá, pessoal. Me chamo Isabelle e falarei sobre concordância verbal. E o que seria uma concordância verbal? Bem, vamos pensar em uma concordância entre o sujeito e o verbo, ou seja, em ambos vão estar no singular ou no plural ao mesmo tempo. Vamos na prática. Darei alguns casos principais entre o sujeito simples e o composto. No sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Alguns dos casos que irei mostrar. O primeiro, sujeito coletivo. Nessa situação, o verbo sempre fica no singular. Vamos ao exemplo. O povo passou do limite. E se o coletivo povo estiver especificado, o verbo pode ser no singular plural, como o povo de Diadema passou do limite. O povo de Diadema passaram do limite. O segundo, nomes próprios. A concordância muda de acordo com a presença ou não de artigos. Exemplo, os Estados Unidos influenciam o mundo. Estados Unidos influenciam o mundo. O terceiro, pronome relativo que. O verbo concorda com o antecedente do pronome que. Vamos ao exemplo. Fui eu que levei, foi nós que levamos. O mesmo com o pronome relativo quem. Além do verbo concordar com o antecedente do pronome quem, também pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Vejamos. Fui eu quem afirmou. Fui eu quem afirmei.
Agora, vamos para o sujeito composto. O primeiro, sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nessa situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa, por ordem de prioridade. Exemplo: eu, tu e ela só chegaremos de noite, que seria primeira pessoa mais segunda pessoa mais terceira pessoa, ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade e no plural ela equivale a nós, de nós chegaremos. O segundo é os sujeitos ligados por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal se referir a todos os elementos do sujeito. Exemplo: doces ou chocolate me agradam. E quando a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. A menina ou as meninas receberam presentes. O terceiro, quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Exemplo: nem chuva, nem frio são bem recebidos. Como também os sujeitos ligados por com. Exemplo: o ator com seus convidados chegaram às 7 horas. Mas, como nesse exemplo, o pintor, com todos os organizadores, resolveu mudar a data da exposição. O com é grafado entre vírgulas e o verbo concorda com o antecedente, ou seja, o sujeito. O quarto, com a partícula se, no caso, se ela é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Exemplo: confia-se em todos. E no caso de ser partícula apassivadora, o verbo concorda com o sujeito da oração. Exemplo: construiu-se uma casa. Construíram-se novas casas. O quinto, em casos de locuções, indicam preço, peso e quantidade, como é muito, é pouco, é mais de, é menos de. O verbo fica sempre no singular. Exemplo: 3 vezes é muito, 2 vezes é pouco. O sexto, indicações de datas. O verbo concorda com a indicação numérica da data. Exemplo: hoje são 27 de maio, meu aniversário. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Exemplo: hoje é dia 5 de novembro. E por fim, o sétimo, verbos no infinitivo, tendo 2 situações, pessoal e impessoal, ou seja, sujeito oculto. No impessoal, os verbos no infinitivo não devem ser flexionados em seguintes casos. Primeiro, quando tem valor de substantivo. Comer é o melhor que há. Segundo, valor imperativo. Vai embora. Terceiro, quando são os verbos principais de uma locução verbal. Íamos embora se você demorasse mais. Quarto, quando são regidos por preposição. Vamos para a praia. E no pessoal, devem ser flexionados quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-los. Exemplo: comprei a pizza para vocês comerem. Espero que tenham gostado da aula sobre concordância verbal. Tchau, até mais. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui gravando um vídeo para vocês para explicar o que seria a classe de palavras. Ao todo são 10 classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronomes, verbos, advérbios, interjeições, conjunções e preposições. Agora eu vou explicar cada uma delas.
O que são palavras variáveis e invariáveis? Palavras variáveis são aquelas que variam em gênero, número e grau. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Agora, o que seriam as palavras invariáveis? Como o próprio nome diz, são aquelas que não variam, que seriam a preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Agora, o que seria o substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros, tais como os exemplos abaixo. A Ana é super inteligente e o Brasil é lindo. Agora, o verbo, o que é o verbo? O verbo é a palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza, tais como sairemos, corro e chovendo. Exemplos de frases com verbo. Sairemos esta noite. Aí, nesta frase, o sairemos que seria o verbo. Agora, na próxima. Corro todos os dias. O corro seria o verbo desta frase. Agora, o que seria adjetivo? Adjetivo é a palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos tais como feliz, super interessante, amável. Exemplos das frases com adjetivo. A criança ficou feliz. Como podemos observar nesta frase, feliz é o adjetivo desta frase. Outra frase. O artigo ficou super interessante. O que seria o adjetivo desta frase? Seria o interessante. Agora, o que seria pronome? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso, tais como eu, contigo, aquele. Agora, alguns exemplos de frases com pronome. Eu aposto como ele vem. O pronome seria o eu. E outra frase. Contigo vou até a lua. O pronome seria contigo. Agora, o que seria artigo? Artigo é a palavra que antecede o substantivo, tais como o, a, os, as, quanto de modo vago, a utilizar uma, uns ou umas. Exemplos de frase com artigo. O menino saiu. O artigo dessa frase, como podemos ver, é o. Outra frase. As meninas saíram. O artigo dessa frase é o as. Agora temos dois tipos de artigo. O artigo definido e o indefinido. E agora eu vou estar explicando o que é o artigo definido. Individualiza o substantivo, ou seja, leva o interlocutor a saber do que se trata especificamente, como alguns dos exemplos. O amor de Antônia era forte. Como podemos ver, o artigo é o. E não é qualquer amor, sabe-se que é um específico. Outra frase que podemos ver isso é: a história revelará a verdade. O artigo desta frase é o a, antecedente da história, que se refere à história da humanidade. Agora, o artigo indefinido, o que seria? É o que generaliza o substantivo, como por exemplo, falta um cantor para completar o espetáculo. Esse pode ser o João, o José, o Miguel ou qualquer uma pessoa que cante. Já na outra frase, gostaria de saber se há uma lanchonete na região. Esse uma, no caso, a pessoa não especificou qual a lanchonete, podendo ser de qualquer pessoa ou qualquer outra lanchonete. Agora, o que seria numeral? Numeral é responsável por quantificar de forma exata os seres, pessoas, objetos, entre outros. Além disso, também tem a função de identificar a posição ocupada por um ser em um contexto específico. Exemplos de frase com numeral. Um pastel, por favor. Como podemos ver, o é o numeral desta frase. Já em outro exemplo, primeiro as damas. Como podemos ver, o primeiro é o numeral. Agora tem um numeral ordinal. Conforme a própria palavra já anuncia, diz a respeito à ordem. Assim, sempre se estabelecerá uma relação entre vários seres. Como, por exemplo, o segundo a alcançar a linha de chegada é goiano. E como podemos ver, o segundo é um número ordinal. É a milésima vez que digo isso. Um milésima, como podemos ver também, é um número ordinal. E temos os números cardinais, que apresentam um número preciso de algo. Destaca-se o fato de que, mesmo que os numerais sejam considerados palavras variáveis nesta categoria, apenas o termo 1, o 2 e os referentes a centenas a partir de 200 são modificados. Exemplos. Encontrei apenas um lápis no estojo. O 1 é o numeral. Já na próxima frase, na sala de cirurgia havia uma enfermeira e 4 médicos. Como podemos ver nessa frase, temos dois numerais, que seriam o 1 e o 4. Agora, preposição. Preposição é a palavra que liga dois elementos da oração, tais como a, após, para. Exemplo de frase com preposição. Entreguei a carta a ele. Como podemos ver, o a é a preposição desta frase.
Já na segunda frase, as portas abrem após as 18 horas. O após aí entra como uma preposição. Agora, o que seria preposições essenciais? Exercem apenas a função de preposição. Exemplos: a, ante, contra, de, entre, sob e sobre. Um exemplo que podemos ver é: a agenda está sobre a mesa. E temos também as preposições acidentais. Acidentais, palavras de classe diversa que às vezes desempenham a função prepositiva, como por exemplo, como, conforme, mediante, segundo, senão e visto. Isabela, agora um exemplo de uma frase. Isabela vai à casa do namorado todos os dias, fora segunda-feira. Esse fora entra como uma preposição acidental. Agora temos alguns tipos de conjunção. Que seria, o que é conjunção primeiro? É um elemento gráfico, sonoro e semântico que estabelece uma união entre orações ou entre palavras, desde que estas exerçam idênticas funções sintáticas e estejam na mesma oração. Essa classe de palavra pode ser dividida em subordinativos, que conecta duas orações, sendo uma delas fundamental para a construção do sentido completo da outra. E o outro que seria coordenativas, que liga elementos independentes, ou seja, une orações ou termos de idêntica função gramatical detentores de sentido completo. E temos outros tipos de conjunções coordenativas, que seria um tipo de adjetiva, que expressa soma. Um exemplo: fui ao cinema e comi pipoca. Esse e seria como o sentido de mais, pois além dela ir ao cinema, ela come a pipoca. Adversativa estabelece uma oposição entre as orações. As crianças gostam do Natal, mas as famílias estão cada vez mais descrentes. Como podemos ver nessa frase, esse mas ele entra como uma diversificação, pois na primeira oração vemos que é uma coisa positiva. Já na segunda oração vemos que é uma coisa negativa, como é falado, que as famílias estão cada vez mais descrentes. E também temos o tipo de conjunção alternativa, constrói uma alternância de ideias, mas também exclui uma para que a outra vigore. Como por exemplo, independência ou morte. Já na conclusiva, introduz uma consequência e um fechamento do raciocínio desenvolvido na oração anterior. Como por exemplo, os cachorros brincaram na lama, portanto, eles se sujaram. Esse portanto entra como uma conjunção falando sobre a outra oração. E tem a explicativa, que apresenta uma justificativa. Por exemplo, não assisto mais aos DVDs, pois vejo o filme online. Esse pois entra como a próxima oração seria a justificativa. Temos mais tipos de conjunções subordinativas, que seriam as casuais, que inserem a causa de um acontecimento presente na outra oração. Por exemplo, reescreva esse trecho da redação porque está confuso. Temos também os condicionais, que estabelecem um requisito para a concretização de algo. Por exemplo, se eu fizer exercício físico, emagrecerei. Conformativa, que expressa uma concordância. Por exemplo, segundo a notícia do jornal, a pandemia gerou muitos mortos. Concessiva, manifesta uma ideia que contrapõe a existência na oração anterior, mas não tem a força de anulá-la. Por exemplo, só beberei água quando chegar em casa, embora esteja com sede. Comparativa, faz um paralelo. Por exemplo, Tomás levanta da cama como um urso sai de sua toca no inverno. Consecutiva, que apresenta um desdobramento, e por exemplo, a opulência era tamanha que os olhos dela brilharam. Proporcionais, constroem uma relação de igualdade entre os fatos contidos em cada uma das orações. Por exemplo, à medida que as pessoas desmatavam a floresta, crescia o buraco na camada de ozônio. Temporais, que expressam uma circunstância de tempo. Exemplo, quando o relógio apontar 10 horas, tomarei o meu café. Finais, expõem o objetivo de algo presente na outra oração. Por exemplo, estude bastante para que você tenha um sucesso. Agora temos a interjeição. O que seria interjeição? É a palavra que exprime emoções e sentimentos, tais como olá, viva, psiu. Alguns dos exemplos com interjeição. Olá, sou a Maria. O olá entra como a interjeição. E em outra frase, viva, conseguimos ganhar o campeonato. Esse viva entra como a interjeição também. Agora, o que seria de verbo?
são palavras que se conectam aos verbos a fim de apresentar uma circunstância relativa à ação, estado, fenômeno verbal. Além disso, podem associar aos adjetivos, conferindo uma determinação nas qualidades expressas por eles. Por fim, são capazes de se juntar a outros advérbios, o que desencadeia uma intensificação dos sentidos ali presente. As principais classificações dos advérbios. De modo, advérbios que acrescentam ao verbo, adjetivo ou a outro advérbio a maneira como aconteceu ou o que eles expressam. Por exemplo, bem, mal, assim, depressa, devagar, tranquilamente, facilmente. E agora uma frase. Rosana pegou rapidamente a vassoura. Esse rapidamente entra como advérbio pelo fato de dar uma intensidade, falando que, ela foi muito rápida. Já no de intensidade não, acabei me equivocando. Rapidamente quis dizer que ela foi muito ágil, muito rápida. Agora podemos ver o de intensidade. Constitui uma maximização ou minimização da ideia manifestada pelo termo a que se ligou. Por exemplo, muito, pouco, meio, bastante, ainda, bem, mal, quase e apenas. Jonathan gritou bastante. Esse bastante, como podemos ver, é de intensidade e é um advérbio. De afirmação, confirma a mensagem transmitida. Por exemplo, certamente, realmente, seguramente, sim, efetivamente. E uma frase agora. A classe desistiu realmente de fazer a atividade. O realmente entra como advérbio desta frase. Negação também trazem uma ideia contrária à existente no verbo, advérbio ou adjetivo. Exemplos: jamais, não e absolutamente. Dúvida também, que transmite uma incerteza relativa ao que está previsto na oração. Exemplo: acaso, provavelmente, eventualmente, quiçá, talvez, porventura. Agora um exemplo de uma frase. O evento provavelmente será cancelado. Esse provavelmente é um advérbio de dúvida, pois não tem a certeza se o evento será ou não cancelado. E também temos advérbios de tempo, que situam a ação, a qualidade ou a circunstância do tempo. Por exemplo, amanhã, sempre, cedo, tarde, hoje, nunca, antes, depois, outrora, então, aí. Um exemplo com uma frase. Farei isso depois. O depois é um advérbio de tempo, pois você vai fazer, mas só que em outra hora. E também temos o advérbio de lugar, que marcam o local no qual ocorreu um episódio ou onde se percebeu uma qualidade ou circunstâncias. Por exemplo, lá, ali, aqui, aí, longe, onde, perto, abaixo e acima. Agora um exemplo de uma frase. Nossa, como você está longe de casa. Esse longe é o advérbio. Bom dia, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Brasília. Estou aqui, eu também, Lucas Mendes Vieira, também aluno do segundo ano do ensino médio, fazendo o trabalho de DP de gramática que o professor Vini Reis passou, com o tema de ser professor por um dia. Vim aqui passar uma aulinha da hora para vocês. Show de bola, espero que entendam. O trabalho foi dividido em 5 pessoas, cada um com seu tema. E esperamos que seja uma aula mais dinâmica, com uma diferente perspectiva da que vemos todo dia, que é a do professor. Com o meu tema sendo concordância nominal, eu resolvi explicar em partes. Primeiro, o que é concordância e o que é ser nominal. Porque uma coisa é você saber a regra quando a frase está montada. Outra coisa é você saber montar a frase. Fazer concordar os verbos com o sujeito ou o substantivo com o adjetivo. Primeiro, concordância. O que é concordância? A concordância é o processo em que os termos de uma frase, de uma oração, eles se enquadram no gênero e na numeração do núcleo, sendo ele um verbo ou um substantivo. Nós temos um exemplo prático, que é: nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos, em que essa frase tem uma concordância verbal e uma nominal. A verbal é o sujeito nós, que concorda com o verbo estudaremos, que é nós estudaremos, é o certo, é coesão. Não vai ser nós estudei, fica estranho. E concordância nominal, o substantivo, regra e exemplos, concorda com o adjetivo, complicados. Você vê que
tanto o substantivo quanto o adjetivo está no plural, concorda com a numeração, numeral. Frases nominais. O que é uma frase nominal? Frase nominal é tudo aquilo que o núcleo não é um verbo, é referente a algo, alguém, a um nome, a um gênero e a um número. Por exemplo, casas entre bananeiras. Nós temos o substantivo casas e bananeiras. E entre eles nós temos uma preposição que indica espaço, que é o entre. Juntando essas duas coisas, nos dá uma grande ideia do que é uma concordância nominal. Uma frase em que o substantivo é o núcleo e não um verbo, uma frase assim nominal, e os termos tiverem que concordar com esse substantivo, assim concordando de modo coesivo, logo será uma concordância nominal. E assim como tudo, nós temos regras. E na concordância nominal nós temos duas. A primeira, onde há mais adjetivos do que substantivos. Nós temos a frase adorava as roupas longas e coloridas, no qual nós temos roupas, um substantivo feminino e no plural, e dois adjetivos, longas e coloridas, que tem que concordar com roupas, que é o substantivo. Logo, tais adjetivos vão procurar o substantivo que está mais próximo de tal, que seria, nesse caso, o roupas. Então, eles vão concordar com o número. Longas vai estar no plural, ou dependendo, adorava roupa longa e colorida. Adorava a roupa longa e colorida. Na segunda regra, há duas divisãozinhas, em que há mais substantivos do que o adjetivo. Nós temos dois exemplos em que o adjetivo se encontra antes e depois do substantivo. Vamos ver. No primeiro exemplo está lindo quarto e cozinha. Lindo, que é o adjetivo, está antes, antecede o substantivo, que é o quarto, o masculino, e cozinha, substantivo feminino. Como dito em cima, o adjetivo tem que procurar o substantivo mais próximo. No caso do lindo, é o quarto. Então, em vez de ser lindar, por exemplo, vai ser lindo, porque é quarto. E lindo, quarto e cozinha, formando assim coesão. No exemplo 2, em que o lindar está depois do substantivo, que é violão e guitarra, o núcleo, então, como é o violão e a guitarra, vai ser feminino o linda, porque vai concordar com a guitarra, mas também assim vai concordar com o violão também. Se fosse no plural, seria violões e guitarras lindas. E com isso eu encerro a minha aula. Eu espero